Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai acompanhar as movimentações que aconteceram, né, de domingo para cá, né? Quem acompanha no meu canal aí sabe que todo domingo e quarta-feira tem vídeo novo. Então no domingo à noite a gente sempre analisa a abertura do mercado internacional, mercados futuros, né, e já tenta mais ou menos mapear o que vai vir pela semana, né? Então, sem muito mais delongas, vamos ver o que aconteceu, né, de lá para cá. Vou começar direto pelo Bitcoin porque está interessante aqui, né? Ele tinha alguns desafios para voltar às máximas, ele tem ainda, na verdade, né? Mas o primeiro desafio dele era romper essa cunha descendente, né? Então, para quem acompanhou os últimos vídeos, a gente estava olhando lá em Nasdaq, né? A Nasdaq estava em uma cunha ascendente, que é onde o preço vai espremendo, né? Ele vai espremendo, 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 e isso aqui é um padrão que tende a romper para baixo, né? Até chegou a fazer mais um falso rompimento antes de iniciar a, a direção de fato, né? Desse padrão aqui. E o Bitcoin agora ele está numa situação invertida, né? A gente tá, ali era uma cunha ascendente em Nasdaq e o Bitcoin a gente está numa cunha descendente. Eu até tinha aqui no meio mais uma linha traçada, mas para ficar mais limpo aqui, né? Eu deixei, vamos considerar essas duas aqui. Então funciona da mesma forma, né? O preço ele vai espremendo aqui dentro, só que o bacana é o quê? Ó? O bacana é que ele não continuou aqui, né? Ele poderia ter caído mais, ter perdido 112 e ter ficado, né, se espremendo mais tempo aqui antes de romper, né? Então esse seria o primeiro desafio do Bitcoin, que eu imaginei até que ele ia perder, pudesse, né, perder justamente porque Nasdaq também tinha entrado numa correção maior. Mas com esse rompimento aqui de agora, já fica um pouco mais interessante, já nos dá aí uma luz verde aí, né? Mais esperanças que a gente vai ter renovar novas máximas, né? Não significa que os desafios tenham acabado ainda, né? Então, a curto prazo, o Bitcoin ainda tem aqui uma resistência em 115 mil, né? A gente pode ver aqui que é uma região que está servindo de resistência, né? A gente tem aqui já um terceiro toque nessa região. Então, o primeiro desafio do Bitcoin é esse, vencer essa região aqui de 115. Se ele conseguir passar aqui para cima, ele vai ter a próxima resistência lá em 118, que foi onde ele iniciou essa correção maior aqui, né? Essa correção grande aqui que já dura aí uns bons dias, né? Deixa eu passar para o gráfico diário aqui para a gente contar em dias. Vamos dar um zoom. É uma correção que durou 3 dias seguidos, né? E agora a gente está numa movimentação aqui que está saindo da cunha. Se confirmar isso daqui e o Bitcoin voltar a trabalhar aqui acima de 115, aumenta bastante a probabilidade de a gente de novo e testar essa região de 118 mil dólares aqui. Então tá melhorando. Eu tinha imaginado, inclusive, que a gente teria mais quedas, né? Como eu comentei aqui, olhando num tempo gráfico menor, a gente consegue ver isso aqui que eu estou falando. Ó. Essa linha de cima da base da cunha aqui, ela serviu como resistência várias vezes, né? Então, existia uma probabilidade bem grande do preço bater aqui, né, e continuar caindo. Mas ele conseguiu romper, foi para cima. Tá? Então, eram as duas probabilidades que a gente tinha. Veio para cima, agora a gente tem que aguardar. Né? Como já teve essa esticada aqui, ó, o próprio Bitcoin agora, a princípio, ele tende a fazer um reteste, né? Ou de fato entrar aqui para dentro de volta da cunha, tá? Se ele fizer um movimento de entrar aqui para baixo de novo, a gente provavelmente vai ver a perda desse suporte aqui de 112 e possivelmente 111 aqui, né? 112 é bem certo que vai retestar de novo. Mas a gente tem outras coisas interessantes acontecendo, né? Vamos dar uma olhadinha em Nasdaq agora. Nasdaq que teve esse rompimento da cunha, né? Iniciou uma correção maior. No último vídeo eu até alertei que com o setup das EMAs aqui, ó, a gente tinha EMAs bem poderosas, né? Esse aqui é um exemplo bem nítido, tá, pessoal? Da importância da EMA 200 e da EMA 200, que são, acho que, as mais fortes aí que o mercado utiliza em tempos gráficos maiores, né? Aqui a gente está vendo um tempo gráfico de 4 horas, ou seja, cada candle desse aqui representa 4 horas de negociação
e a gente vê como elas serviram como base, né? Teve mais uma confluência aqui interessante também de um suporte que que Nasdaq não entregou, né? Não conseguiu, os ursos não conseguiram romper essa região aqui. Então, além dessa confluência do suporte, a gente tinha essa confluência das emas. Então, aqui eu até comentei que esperava já um repique, né? Uma movimentação de alta. E lá por hoje, ontem, hoje já seria um momento que poderia vir uma nova queda, né? E até aconteceu, só que o mercado continua bem apetitoso, né? Isso aqui seria um padrão de equilíbrio que a gente chama, né? Ó, bate lá em cima, bate lá embaixo, então faz um fundo, um topo descendente contra o topo anterior e um fundo ascendente contra o fundo anterior. Então isso aqui era um padrão de equilíbrio que o preço fica batendo aqui dentro, só que ele resolveu um lado, né? Esse tipo de padrão aqui pode romper para qualquer lado e Nasdaq rompeu para cima, tá? O que abre de novo margem para a gente ter mais altas no mercado como um todo, né? Então aqui a gente tinha um padrão de equilíbrio, né? E a gente teve aqui esse rompimento. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Deixa eu tirar essa Fibonacci aqui também que está atrapalhando. Vamos tirar agora o setup das emas de novo. Aí fica mais claro de a gente ver o que está acontecendo. Tá? Então, com esse rompimento aqui fica interessante também. É possível que a gente veja uma nova pernada aí de alta de Nasdaq buscando esse topo que tinha feito, né? Na região de 23.700 pontos, 23.700, ou até mesmo passar, né? Então, possibilidades. Fazer mais um fundo ascendente, vir nessa região aqui durante essa semana ainda, né? Ou, de fato, entre essa semana e a próxima semana, a gente ter uma rejeição de novo dessa região e Nasdaq voltar a corrigir mais, tá? Então, subindo do jeito que tá, vai beneficiar de novo o Bitcoin e as altcoins, né? Vamos dar uma olhada agora na dominância também, né? Dominância que veio mostrando mais alguns sinais de exaustão, o que é ótimo para as altcoins, né? Então, a gente tem aqui o nosso canal, que a gente já fala dele há bastante tempo, né? Segurou, né? A gente teve uma grande movimentação de alta das altcoins, que foi no início da metade de julho aqui, que foi justamente essa movimentação toda de queda aqui da dominância, né? Ou seja, a dominância caindo significa mais pessoas estão trocando Bitcoin por altcoins, né? O que faz valorizar elas como um todo. Então, esse gráfico aqui sempre nos dá um, uma pista geral, né? Nos dá um norte, não é nenhuma pista, eles nos dá de fato o que está acontecendo com as altcoins, né? Se elas estão subindo ou estão caindo. Então aqui a gente está meio ainda num padrão aqui lateral, né? Ó, o preço está aqui, só que se ele continuar trabalhando nesse range aqui, ó, travando em 0,382 da Fibonacci, isso é ótimo, né? Eventualmente o preço a dominância pode esbarrar aqui e vir romper de fato aqui esse canal, né? O que eu mais estou aguardando é que isso aqui aconteça em algum momento, tá? Esperamos que seja agora, porque daí a gente está falando de algo que pode acontecer ainda dentro desse mês de agosto, talvez em setembro. O cenário inverso seria o quê? A dominância continuar subindo, a dominância segurar nessa região aqui e voltar a subir para ir lá buscar o topo do canal, né? Vir buscar essa região aqui ou até mesmo subir, né? E isso vai significar o quê? Altcoins sendo liquidadas, né? O pessoal vendendo altcoins assim a rodo, se desfazendo quase por completo aí de muita coisa. Tá? Então, tá interessante, dominância aqui apontando para baixo de novo, né? Eu tô torcendo aí para que bolsas americanas continuem subindo, Bitcoin volte a subir de novo, né? Volte a superar aqueles desafios ali que ele tem pela frente, para que a gente possa de fato vivenciar aí outra out-season mais forte ainda do que a gente viveu ali em dezembro, do que a gente viveu agora em julho, né? A gente teve outros períodos aí que a dominância caiu aí, ó, mas nunca que caiu de fato expressivamente foi em dezembro, né? Porque essas movimentações aqui elas já são muito complexas, né? A gente tem aqui a queda da dominância e no dia seguinte, nos próximos dias já sobe muito de novo, já cai muito de novo. Então isso aqui não dá nem para contar como uma out-season porque foi muito caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, né? Muito instável. Aqui a gente já teve uma movimentação mais interessante, assim como a gente teve agora em julho. Então, de mercados é isso, né? Ó, a gente analisando aqui o total também, o total 3, que representa as altcoins, está segurando aqui, né? Nessa linha de tendência de alta, não voltou ainda para dentro aqui
Não voltou ainda a testar outros suportes maiores aqui se precisar, né? Se esse gráfico aqui não segurar aqui, ele vai ter sempre essa base aqui, ó, de baixo para segurar, que vai atuar como suporte. Então tá tranquilo também, estamos próximo à casa de 1 trilhão de novo, chegamos a 1,1 trilhão de dólares ali no mês de julho, ou seja, do da metade de julho até agosto, né, que foi o momento que eu falei, inclusive, que era bom a gente realizar lucro, a gente já teve uma saída de capital das altcoins de mais de 100 bilhões de dólares, né? Então, quase 10% aí, chegou a 1 trilhão e pouco, voltou para 940 blocos aqui. Então, é bastante dinheiro, né? Então, acho que de mercados é isso. Dá uma olhadinha no dólar também, dólar aí eu tinha comentado para vocês, inclusive, que se não se segurasse aqui nessa região de 5,57 para continuar subindo, ia romper essa estrutura aqui e poderia voltar à região de 5,41. Já chegou em 5,46, então quem quer comprar dólar aí pode aproveitar essa queda aqui que possivelmente vai continuar, né? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado se segurar muito aqui em 5,43, tá? Acho que aqui é o momento de ficar mais esperto, né? Para comprar mais mesmo se chegar aqui, porque é possível que segure aqui e o dólar volte a subir. Né? Para continuar caindo de uma forma mais acelerada, óbvio, além da questão geopolítica, esse gráfico aqui tem que perder esse suporte de 5,41 aqui, para o dólar continuar caindo. Beleza? Então vamos para algumas moedas interessantes aqui que a gente teve de pedidos no último vídeo. A gente tem a ADA, XRP e PAXG. Eu vou começar pela ADA. ADA que é uma moeda interessante, né? Bastante gente gosta, já existe há muito tempo no mercado. Para quem conhece por outro nome, é a Cardano. Ela tá interessante porque a gente tem o que? Ela chegou na região de 0,618, então toda essa região aqui que está marcada é a região de Golden Pocket. Tá? Ela deu um melhor ponto de compra dela, de toda essa movimentação que aconteceu aqui nos últimos meses, nos últimos 2 meses. Melhor entrada que ela deu realmente foi aqui, né? Que foi agora, foi no dia 4 de agosto. Que tempo gráfico eu tô? Tô no tempo gráfico diário, Deixa eu ver aqui, 23 de agosto, 4, 5, 6. Foi agora no domingo, né? Foi no domingo a melhor entrada ali. Foi até, inclusive, que eu falei que era um ponto bom que justificava compras, né? Então a ADA, mas ela tá numa região boa ainda, né? Então quem gosta do projeto, quem quer pensar em aportar mais ADA, tá interessante ainda. Por quê? Porque a gente está fazendo um fundo ascendente aqui, ó. A gente tem aqui um padrão de equilíbrio, né? Tinha um padrão de equilíbrio, ainda dá para considerar como um padrão de equilíbrio, né? Mas o principal é isso aqui, a gente tem fundos ascendentes. Aqui a gente tem um fundo, aqui a gente já fez um fundo ascendente, aqui a gente já fez outro fundo ascendente, né? E aqui está tentando fazer mais um fundo ascendente. Tá? Só que é possível sim que seja ainda um padrão de equilíbrio em que é parecido com aquele de Nasdaq que eu mostrei para vocês. Ele pode trabalhar mais um pouco dentro dele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente vai conseguir ver com mais clareza. Deixa eu apagar tudo, fazer do zero aqui para vocês entenderem. A gente tem aqui e a gente tem aqui. Tá? Então, isso aqui é um padrão de equilíbrio. A gente tem nitidamente a linha de cima como uma resistência para o preço e a gente tem a linha de baixo como um suporte. Né? Então, estratégias dentro disso aqui, né? Quanto mais perto de chegar da linha verde, mais interessante vai ser o teu risco-retorno, né? Por quê? Porque onde é que vai estar um stop loss aqui, por exemplo? Um stop loss, se eu comprar perto da linha verde aqui, ó, vamos supor que o preço da ADA corrija mais um pouco e chegue aqui para depois subir de novo, torcer para um rompimento que vai acelerar a alta do preço, né? Se eu compro mais perto aqui da linha verde, eu tenho uma relação de risco-retorno melhor. O meu stop vai estar onde? Meu stop vai estar abaixo desse último fundo aqui. Então, meu stop está aqui embaixo, eu posso projetar alvos aí mais para cima, né? Posso projetar um alvo até mesmo aqui, por exemplo, ó, nesse último topinho que fez aqui, que é uma região bem
crítica para a ADA também vencer no futuro, né? Então aqui eu já posso ter um alvo de realização de lucro, parcial pelo menos, e a gente tem uma relação de risco-retorno de 6 quase, de 6 para 1. Diferente de que se eu entrar, por exemplo, aqui em cima. Se eu entrar aqui em cima exatamente agora, a minha relação de risco-retorno com stop lá embaixo é de 3,1, de 3, vamos arredondar. Então, se eu espero um pouco mais e monto uma posição, me posiciono melhor dizendo, né? Seguindo essa estratégia aqui, seguindo esse padrão gráfico, melhor dizendo, meu risco-retorno vai ser o dobro, vai ser bem melhor, né? Muito mais seguro e com muito mais potencial de ganho, né? Então, ADA é isso aqui, eu, né, esperaria, acho que esperaria não, né? Como está interessante ainda, a gente está vendo o mercado americano forte, principalmente, dominância começando a apontar para baixo, isso aumenta a probabilidade de ADA já, de repente, até romper aqui, ela não vir até aqui embaixo de novo, né? Então, estratégia para ADA, comprar um pouco agora, vamos supor que tu quer comprar R$ 1.000 de ADA. Compra R$ 300 agora, bota uma outra ordem de 300 aqui, escalona em 3 ordens iguais, tá? Dentro desse range aqui. Então, uma ordem compra agora, outra ordem em 0,73, mais ou menos, e outra em 0,72, ou aqui mesmo nesse último fundinho, né? Para se eventualmente fizer um rompimento falso, de vir tocar aqui onde tem liquidez, pegar aqui, que seria em 0,71. Tá? Então, estratégias para ADA seria basicamente isso aqui que eu faria, né? Eu atualmente não estou comprado em ADA, mas depois de olhar esse gráfico aqui, até me interessei. Possivelmente vou adicionar um pouquinho na minha carteira aí para spot. Vamos ver o que mais. XRP aqui que a gente frequentemente fala dela também. Vários vídeos aí eu vinha abordando ela. Vamos ver aqui o que está acontecendo com XRP. Vamos traçar a Fibonacci aqui da XRP, desse último movimento de alta, desse último fundo até o topo do movimento que a XRP fez agora recentemente, nesse último mês, a gente pode ver que chegou no Golden Pocket também, né? Aqui é onde entre 0,5 e 0,68 melhores regiões de compra, né? Então, o que eu sempre gosto de fazer? Minha estratégia aí para usar a Fibonacci de compras é o quê? Deixa uma ordem em 0,382, uma ordem em 0,5, uma ordem em 0,618. Tá? Então aqui, ó, pegou uma ordem bacana aqui em 0,5, né? Aqui teria pego a melhor ordem, melhor dizendo, né? Eu fiz essa estratégia em Solana, mas em XRP eu não cheguei a fazer. Mas deu uma baita de uma região de compra aqui, né? XRP bem bacana. Deu aqui uma ótima região de compra e já subiu quanto? Subiu 13%, recuou um pouco e está dando 10% de alta desde esse movimento. Então o XRP tem alguns desafios aqui também, parecido com a ADA ali que a gente conversou. A gente pode fazer aqui o mesmo padrão, um padrão bem semelhante aqui, né? Em que em cima a gente tem uma linha de resistência. Deixa eu ajustar ela um pouquinho melhor. E aqui embaixo a gente vai ter uma linha de suporte. Vou pintar ela de verde. Deixa eu deixar ela mais gordinha. Deixa eu ver aqui. Então, mesma estratégia. XRP aqui, ela tá nesse padrãozinho de equilíbrio, parecida com a ADA. Pode bater aqui embaixo, pode bater aqui em cima, pode se espremer, pode fazer um falso rompimento para daí iniciar uma alta maior. Então, mesma estratégia da ADA basicamente para XRP, né? Então, a gente pode escalonar algumas ordens, pode comprar um pouquinho agora, né? Aproveitar aqui que vamos ver um tempo gráfico menorzinho agora aqui, ó. Vamos ver o tempo gráfico de 5 minutos. A gente ainda tem alguns fundos ascendentes acontecendo aqui, né? Ó, vários fundos ascendentes aqui em tempos gráficos menores, né? Outro fundo ascendente aqui. E é isso. Então, XRP, o que a gente não quer ver? A gente não quer ver a XRP, né, quebrar isso aqui e ir lá para baixo.
Então, estratégias aqui também, com stop loss. Ah, Renan, eu quero comprar XRP, né, mas quero proteger meu capital caso, né, o mercado volte a cair, etc. Já que vai estar teu stop loss. O stop loss vai estar aqui em 289, mais ou menos, né? Vai fazer aqui uma ordem de compra, mesmo que compre agora, teu stop vai ter que estar aqui embaixo. Se tu quer pegar XRP pensando em alvos maiores, ó, no tempo gráfico diário, a gente pode esperar que XRP volte a testar uma nova máxima, né? Se Bitcoin, como XRP é uma big cap, né? Vai precisar que o Bitcoin ganhe força para fazer um movimento desse aqui, né? Então o Bitcoin teria que ir lá buscar o topo histórico dele de novo. A gente precisaria de uma dominância caindo, né? Então a gente precisa de alguns fatores, né? Um alinhamento de fatores assim para, por exemplo, o XRP voltar lá a 3,50, por exemplo, que foi essa nova máxima que ela fez, né? Que a XRP fez. Então, se subir até lá, dá 20% de lucro, né? Então, melhores oportunidades de compra, Renan. Deu tudo errado aí, XRP caiu, voltou a cair. O que eu posso fazer? Porque eu gosto muito do projeto, eu quero pensar em vender lá em 2030 XRP, como é que eu posso ir comprando mais? Vai comprando sempre em Fibonacci, ó. Desse último fundo até o topo, a gente tem aqui as principais regiões. Então já chegou a primeira vez em 0,5, tu pode colocar uma outra ordem aqui. Se tu for estopado aqui, por exemplo, né, eu vou botar um stop curto, vai começar a botar a ordem de novo aqui, ó, 0,5, 0,618, 0,7, 0,786, né? Então aqui a gente já está escalando várias ordens, ó, em 2,78, em 2,57, em 2,27 e assim vai indo. Uma outra ordem aqui, ó, nesse fundo, né, exatamente no fundo, no último fundo, a gente já está falando de 1,91. Ah, Renan, deu tudo errado mesmo, meteoro no planeta, vai cair mais, onde é que eu posso botar mais ordem aqui para comprar XRP? Aí tu vai buscar os últimos fundos que foi acontecendo na XRP, né? Ou tu traça aqui, a gente já tem outros pontos aqui que a gente vê que teve liquidez, né? Foram pontos aqui que o preço foi lá rapidamente e a força compradora empurrou para cima, né? Então a gente tem aqui um ponto e aqui outro. Então mais ordens, 1,76, 1,62. E na pior das hipóteses aí, a coisa tá bem longe disso acontecer, tá, pessoal? Não se assustem, mas eu tô só dando aqui ideias, né? Possibilidades para caso evento, se acontecer um dia, por exemplo. Vou passar a Fibonacci aqui lá do último fundo, lá de quando a XRP valia 0,39 centavos. Vou trazer até o topo aqui. E aqui a gente vai ver regiões também, ó. Então a gente já tinha, ó, pode ver que 0,618 dessa movimentação lá de 0,38 centavos até 3,60 que chegou, o 0,618 é aqui, ó, é uma região que inclusive a gente já teve aqui um toque, né? Mas não casou com essa mesma sequência de Fibonacci aqui, mas a gente vê que não é à toa que está aqui, né? Mas aí o que? Vamos botar mais ordens aonde? Vamos botar aqui em 0,786 aqui, região de $1. Se perder aqui essa região de $1, já fica bem mais perigoso. Aí pode ir lá para 0,75 e ladeira abaixo, né? Mas assim, de novo, né? Isso aqui está muito longe de acontecer. Não vejo isso acontecendo. Para mim, a gente não está no final do ciclo. A gente está em momentos assim que requerem um pouco mais de cautela, porque está dependendo de mercado financeiro que Nasdaq que já está lá nas alturas, já subiu um monte, né? Fez um topo novo, corrigiu, etc. Então a gente não está mais. A gente está no momento assim de mais análise e não fazer mais compras tão grandes, né? Na minha opinião, né? Para mim, compras maiores sempre em melhores oportunidades. Então, o XRP é isso, né? A gente viu aí alguns pontos interessantes que dá para colocar compras, né? E vamos ver também a PAXG. PAXG, que para quem não sabe, é o ouro, né? Se tu quer negociar, por exemplo, eu quero comprar ouro, né? Tu não precisa comprar o ouro mesmo, né? Ir lá num lugar lá e comprar a pepita de ouro, comprar a barra de ouro, etc. Hoje em dia a gente consegue negociar ouro e comprar ouro, inclusive, através de alguns símbolos, né? Como se fosse no mercado. A gente tem o PAXG, e tu pode comprar ele no spot. Deixa eu ver se tem no spot. Não, PAXG não tem no spot, mas aqui eu tô só na Bybit, né?
Eu tô com a minha corretora vinculada aqui. Deixa eu sair dela. PaxG. CDC. Ó, aqui tem PaxG USD, então aqui na Coinbase, na Kraken, na Binance tem aqui, ó, PaxG barra, não, aqui é par BTC. PaxG, Premium Index, aqui, ó, PaxG USDT, isso aqui é no spot, tá? Então tu pode estar comprando ouro, por exemplo, na Binance, vai ter que procurar esse par aqui, ó, é esse par aqui que interessa, é o PaxG USDT. Ou PaxG USDC, PaxG Euro, né, para quem está na Europa. O interesse é sempre ter o par aqui. Tem que começar com PaxG e vai ser ouro. Tá? Então a gente sabe que ouro, pessoal, é uma coisa que também dificilmente vai ter uma crise que vai fazer o ouro cair muito. Ah, por que tu diz isso, né? Porque o ouro é um metal escasso, né? Ele sempre vai ser cada vez mais difícil de ser encontrado, né? Cada vez mais caro quando encontrado para ser minerado e processado. Por quê? Porque tem a própria inflação que a gente vive no mundo inteiro. O preço aumenta do combustível, o preço aumenta do trator, o preço aumenta da mão de obra, o salário sobe. Então tudo sobe, tudo vai fazer com que o ouro se valorize e continue se valorizando ao longo das décadas e centenas de anos aí que a gente vai ter pela frente. Vai ser cada vez um metal mais raro. A não ser que, não sei, né? Encontrem aí uma caverna, ainda assim, tá? Eu não tô aqui viajando na maionese falando maluquices da conspiração, né? Só se achasse uma reserva muito gigantesca em alguma coisa que a gente não sabe ainda, não tem tecnologia, que seja muito fácil de minerar, coisa que a gente sabe que tá longe de acontecer e, enfim, né? Nem sabe se vai acontecer. Então a realidade que a gente tem pro ouro é essa, é um metal extremamente valioso, difícil de ser encontrado, caro para ser minerado. Então, tu não precisa comprar o ouro, né? De fato, tu pode estar comprando em dólar, através do SDT, o SDC, o euro, etc, né? O par é esse aqui. Mas vamos lá, vamos analisar ele aqui mais de pertinho agora. O ouro ele vem renovando máximas, ele fez uma máxima cravada na região de $3.600, né? E ele está lateralizado agora aqui, né? Eu até tinha desenhado da última vez que eu analisei ele, um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, porque isso aqui é um sinal de reversão de tendência, tá? Só que a gente está falando do ouro, né? Então, de 3.600 que foi a máxima, tá em 3.371. Compra pouquinho, não sai comprando muito agora, porque mesmo o ouro sendo super forte, ó, a gente tem momentos de correção, né? Aqui, ó, a gente tem graficamente ele dá algumas oportunidades melhores, né? A gente tem aqui um fundo, aqui a gente tem outro fundo, aqui a gente tem outro fundo, aqui a gente tem outro fundo e por aí vai indo, ó. Então aqui a gente tem outro fundo. Então uma estratégia para te alocar posições onde tem liquidez, né? Onde tem bastante interesse de compradores. É aqui mais ou menos nessas regiões que eu marquei, ó. Então a gente tem 3.288, 3.162, 2.991, 2.826. Então tu pode separar um capital de, sei lá, eu quero comprar, quero ter no meu portfólio de investimentos, quero ter R$ 10.000 em ouro. Vai lá, compra 2.000 agora, vai escalonando as ordens ali para baixo, né? Ah, Renan, mas aí não chegou lá, não sei se vai chegar lá. Cara, se não chegar lá, paciência, tu pode realocar, tu vai procurar outros ativos interessantes também para ti tá alocando ali teu capital, né? Porque por mais que a gente esteja falando, inclusive, que seja do ouro, que ele é forte, isso e aquilo, graficamente ele tem espaço para uma correção, né? Ele pode vir aqui, por exemplo, traçando aí uma Fibonacci também. Ele faz tantos fundinhos aqui, ó. Eu vou pegar desde aqui, ó, lá de $1.600, que foi, a última vez que chegou lá foi em outubro de 2022. Ou seja, em quantos anos foi isso? Em 3 anos, o ouro valorizou mais de uns 130%, vai. Uns 130% de valorização em 3 anos aí, o ouro.
Então ele esticou bastante, né? Então na Fibonacci, o que seria aqui os pontos? Vai ser parecido com aquilo que eu tinha marcado ali, mas a gente tem aqui o quê? Eu que gostaria de ver pelo menos o ouro chegar em alguma região de Fibonacci aqui para justificar uma compra mais interessante, né? Por isso que eu acho arriscado sair comprando muito agora, né? Eu acho interessante esperar sempre melhores oportunidades, né? Então, meu conselho é isso. Meu conselho é esse, melhor dizendo, que é comprar agora, comprar pouco. Eu acho que vai acontecer sim em algum momento oportunidades melhores, pelo menos nesses primeiros níveis de Fibonacci aqui. Eu acho muito difícil o ouro simplesmente agora aqui conseguir romper. Ó, ele tem que romper essa região aqui, ó, essa linha que eu tracei agora. Eu tirar esse ombro, cabeça, ombro. Vamos ver aqui mais de pertinho, ó. Vamos fazer um desenho direitinho aqui. E essa linha vermelha é uma resistência bem nítida. E embaixo a gente vai ter uma linha de suporte, ó. Eu vou desenhar em verde. Então o ouro está dentro disso aqui, né? Para ele ganhar força e continuar renovando máximas lá, passar o 3.600, etc., ele vai ter que ganhar dessas regiões aqui. Ele tem que subir aqui e fazer isso aqui. Não sei se vai acontecer ainda por agora, né? Para mim, a maior probabilidade para ele ainda é eventualmente ter alguma rejeição aqui e fazer uma correção um pouquinho maior, mesmo se tratando do ouro, né? Então, deixa eu ver um gráfico maior do ouro aqui, inclusive, só para... Gold USD. Lasquei, o gráfico veio todo bichado. Ó. Aqui a gente tá vendo o ouro no gráfico semanal, tá puxando até 2017 esse gráfico, mas tem gráficos bem maiores aqui, ó, que eu não tô achando. Mas, ó, mesmo em ralis de alta, ó, que nem a gente teve, por exemplo, aqui. Aqui a gente teve o ouro saindo lá de 1.200 dólares para 2.000 e pouco, né? Uma alta de quase 80%. Ele deu oportunidades aqui, ó. Ele lateralizou aqui dentro. Deu uma baita oportunidade de compra aqui, ó. Então, o gráfico ele tende a trazer uma oportunidade em alguma hora, né? Então, para mim, a hora não é essa aqui ainda, né? Gostaria de ver o ouro dando uma oportunidade um pouquinho melhor, tá? Então, basicamente é isso. Tem também Shao aqui, ó. Tanto como PAXG, mas tem algumas corretoras que pode aparecer como um Shao. Ó, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui já é corretoras que mexem com ativos também, né? Commodities, ações, Intel, Nvidia, que tem mercados futuros disso também. Então, em corretoras desse tipo aí, é possível que ache através de Shao, né? Shao USD. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para falar. Seria Shao USD mesmo aqui. Não, que coisa. Ó, aqui a gente já tem um gráfico mais completo aqui do ouro, né? O ouro lá em agosto de 1971 valia 34 dólares. Eu não sei se é onça, eu não sei a unidade de medida aqui, mas ó, em 40, 50 anos aí, 16.000% de alta. Então a gente vê, a gente tá numa esticada parecida com essa aqui, por exemplo, ó. Nesse momento aqui. Então, a gente pode até ver que, inclusive, o ouro ele deu uma corrigida boa na década. Deixa eu ver. Na realidade, foi agora, aqui, ó, em 2011.
Em 2011 ele fez um topo, corrigiu até 2015. 4 anos de correção aqui. Acumulou legal aqui nessa região, foram um bom tempo acumulando aqui. 4, 5 anos acumulando aqui. Para começar de novo. Então, estamos lá em cima, né? Então, acho que o gráfico aqui já diz tudo que precisa falar. Um momento aqui que é interessante esperar por alguma correção aqui para ver o ouro subir mais, né? Então, não se empolguem, saiam comprando tudo. E acho que é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Mercado aí voltando a ganhar força. Nasdaq, vamos olhar de pertinho de novo aqui mais uma vez. Saiu desse padrão de equilíbrio aqui. Tá iniciando agora uma possível correção. Como eu falei, como já esticou bastante, então, o que eu posso esperar para o dia de amanhã, eventualmente? Para quinta-feira. Movimentações de quinta e sexta-feira. Alguma correção. Tá? Como subiu legal, é possível que amanhã corrija um pouco. Vai ter que analisar agora aqui. Mas o bacana para mim, o primeiro passo, tanto para o Bitcoin quanto para o mercado internacional, era romper esse equilíbrio aqui para cima, né? Era ter essa movimentação um pouco maior de alta, né? Que a gente pode desenhar também, ó, mais aqui um padrão que eu estou vendo agora. Vou ver aqui, de ver junto aqui, ao vivo. Ó, aqui a gente já tem mais um padrão também. Eu posso até desconsiderar esse aqui e agora ficar analisando esse aqui. Então, o que que a gente tem aqui? Tem aqui um canal. O que o canal faz? O canal tende a romper para cima. Vou ficar de olho nisso aqui, tá? Se romper para baixo, já sabemos que vem mais correção pela frente aí para tudo, né? Mercado cripto, para ações, enfim. Beleza, pessoal? Se gostou aí do vídeo, deixa um like. Lembrando novamente, toda quarta e domingo tem vídeo. Tá? Deixa aqui nos comentários qual moeda tu quer que eu analise, qual ativo. Não precisa ser necessariamente uma criptomoeda, tá? Pode ser algum ativo, alguma ação brasileira, inclusive, tá? Porque tudo que eu mostro aqui, tudo que tem gráfico, tem como a gente aplicar os princípios da análise técnica, né? Tem estratégias, vai ser a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A gente vai procurar suportes, resistências, o mercado vai interpretar isso daí. Tudo que tiver um gráfico vai ter ali pontos interessantes que a gente consegue mapear e desenvolver estratégias de compra e de venda, né? Então, inclusive, até eu estou cada vez mais inclinado a começar a ir para o mercado americano para operar algumas coisas lá. Mas isso aí são novidades aí que eu vou amadurecer mais um pouco antes de trazer para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima.